Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour, nous allons aujourd'hui sur un autre continent, l'Amérique du Sud, voir ce qui se passe au Brésil au moment de la crise du Covid-19. Alors c'est un document qui a été tourné avec les moyens du bord à Brasilia, capitale du Brésil, de mars à juin 2020, pendant le pic de la pandémie qui a fait, je vous le rappelle, au Brésil, à l'heure où je vous parle, plus de 160 000 morts. C'est un témoignage d'une habitante de Brasilia sur la gestion de l'épidémie par les autorités sur place. Alors, certes, ce sont des images qui ont été tournées en partie avec un téléphone portable, mais cela reflète simplement la révolte de cette franco-brésilienne contre son administration. Alors bien sûr, ce document est militant, mais je pense vraiment qu'il reflète l'ambiance générale du pays. Ne vous étonnez pas, c'est moi qui ai fait le doublage. Bon, voilà. Allez, bon visionnage. Au revoir. 19 avril. Nous sommes dans la 5e semaine du confinement. Le Brésil est déstabilisé car le ministre de la Santé Mandetta a été limogé par le président Bolsonaro. Ce même jour, M. Bolsonaro accuse le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, de comploter contre lui. Mas o sentimento que eu tenho é que eu não quero amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal. Parece que a intenção é me tirar do governo. Isso que o senhor está fazendo, Rodrigo Maia, não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo. Fora Maia, seu vagabundo! Seu corrupto, seu ladrão! Fora Maia! Le lendemain de cette interview, le hashtag Dehors Rodrigo Maia comptabilisait plus de 1 600 000 tweets en 24 heures. Des mesures d'isolement social sont décrétées par les gouverneurs et maires de tout le pays. Le président Bolsonaro décide de s'y opposer et fait établir une mesure pour concentrer le pouvoir et dicter ses propres volontés, c'est-à-dire annuler les décisions de confinement et faire repartir l'économie. Le tribunal suprême invalide cette demande, qui est considérée comme inconstitutionnelle, car le président ne peut annuler les décisions prises par les gouverneurs. Depuis le début de la pandémie, des manifestations dans tout le pays soutiennent Bolsonaro et attaquent le président de l'Assemblée nationale et du tribunal suprême. C'est une manifestation de soutien qui a lieu devant l'état-major des armées. Cet après-midi, j'assiste incrédule, en face du palais présidentiel, à un appel à la fermeture du Parlement et de la Cour suprême pour que Bolsonaro puisse enfin gouverner. La présence de parlementaires dans la manifestation a conduit à l'ouverture d'une enquête par le tribunal fédéral pour violation de la loi de sécurité nationale, car les juges veulent savoir qui a organisé ce rassemblement. Les bolsonaristes sont sur le pied de guerre. La youtubeuse d'extrême droite Sarah Giromine lance un appel à ses militants pour établir un campement sur l'esplanade des ministères. Se você não tem medo de ser preso, de tomar bala de borracha, de tomar gás de pimenta, lacrimogêneo na cara, esse é o perfil que a gente está procurando. Tá, o acampamento não tem data para acabar. O acampamento acaba quando Maia cair. Fora só nosso presidente Bolsonaro, fora Maia, fora Alcolumbre, fora Toffoli. Quem manda nesse país somos nós. E eles vont aprender isso, por bem ou por mal. 24 avril. Au moment même où je fais ces images, le ministre de la Justice, Moro, accuse le président Bolsonaro d'avoir limogé le directeur de la police fédérale,
sans raison acceptable. Et le ministre donne sa démission. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Je vais vers l'esplanade des ministères, qui depuis quelques jours est le lieu de tant de manifestations. Là-bas, 2 petits groupes se réunissent. Je m'approche du premier groupe, il porte le drapeau du mouvement Brésil sans avortement. Pecados que Bradão, homicídio voluntário, pecado sensual contra a natureza, oprimir pobres e viúvas e não dar salário aos trabalhadores. Ce mélange de politique et de religion est le fruit de ce populisme. Je pars en direction du deuxième groupe. Gênée par ma présence, une manifestante s'approche de moi, puis me prend en photo, à quelques centimètres de mon visage. C'est de l'intimidation. Surprise, j'interromps mon enregistrement. Elle me demande « Vous êtes du mouvement ?» Je réponds « Non, moi je ne suis pas du mouvement. » Il est toujours difficile de filmer sous les intimidations et les insultes. Les accusations du ministre Sergio Moro contre le président Bolsonaro mènent à l'ouverture d'une nouvelle enquête au tribunal. Comme preuve, le ministre de la Justice se réfère à l'enregistrement d'une réunion ministérielle tenue au palais présidentiel 2 jours auparavant. Cette vidéo a été rendue publique par le tribunal suprême. É putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. Dieu, famille, patrie. Le gouvernement Bolsonaro propage un anticommunisme primaire. Il a remis à jour un vieux dicton cher à la dictature militaire qui a tant sévi au Brésil de 1964 à 1985. Il fantasme ainsi sur ses soi-disant ennemis communistes qui seraient prêts à prendre le pouvoir par les armes. 4 jours après le départ fracassant du ministre de la Justice, le président nomme comme nouveau directeur de la police fédérale un proche de sa famille, ancien chef de la sécurité, de sa campagne électorale. Mais Bolsonaro a finalement plié, car cette nomination a été suspendue par la Cour suprême qui y voit un conflit d'intérêts. Respeito o poder judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramalho, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de ministre do Supremo Tribunal Federal. 1er mai. En ce 1er mai, 60 infirmiers rendent hommage à leurs collègues morts du Covid et demandent plus de moyens pour faire face au virus. Cotidianamente, sofrem com a falta de equipamentos de proteção individual, sofrem com as condições de trabalho que nessas condições de pandemia pioraram. Então a gente pede mais compromisso do governo federal, dos governos estaduais, para que a gente possa fazer o enfrentamento à pandemia.
Arrivent les partisans de Bolsonaro. Parar de trabalhar, vocês não trabalham, eu tenho filhos que são enfermeiros, eu tenho filhos que são médicos, e eles não estragam na forma. Vocês consomem o nosso fruto do suor de que construímos essa nação. Vocês vão ser varridos. Esqueça que eu faço. Eu luto pelo meu país, não sou comunista. Nós temos coragem de lutar, nós temos coragem, porque o dia que os empresários trabalharem, pararem, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você não recebe mais seu saláriozinho. 3 mai. Le comportement du président séduit certains, étonne beaucoup. Ses déclarations occupent une place importante dans les médias. Il ne veut pas tracer un plan de combat contre le virus. Il sabote l'effort des gouverneurs et des maires, attaque la presse. Uma manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, em defesa da democracia, da liberdade, quer um governo sem interferência, que possa trabalhar para o futuro do Brasil. Mas o Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho, essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente, fome, desemprego, miséria. Sabemos do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados, infelizmente muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus. O pessoal da Globo vem aqui para pegar um cara ou outro e falar besteira. Essa TV realmente foi longe demais, TV Globo foi longe demais. En cette journée, 17 États et la région de Brasilia ont annoncé l'amplification de l'isolement social durant le mois de mai pour essayer de contenir la propagation du virus. Cependant, le groupe des extrémistes, les 300 du Brésil, pro-bolsonaristes, installent leurs tentes sur la pelouse des esplanades des ministères. Le parquet de Brasilia ouvre une action judiciaire pour démanteler le campement. Les 300 sont considérés comme une milice armée. Da área da saúde. Nós colocamos bandeiras atrás deles e eles começaram a nos enxotar. Ali ninguém viu. Não, seguinte, olha só. Vocês entenderam como é que essa imprensa aqui está. Terrível, presidente. Tem atenção, não tem. Mas houve um superdimensionamento naquilo, por causa da mídia. O interesse deles é um só, é tirar a gente daqui. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo. Loucos! Isso Imprensa é louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso. La presse est encore attaquée par le président. C'est le cas de la journaliste d'investigation Patricia Campos Meio d'un grand journal de Sao Paulo. We are living through a new form of censorship and harassment in Brazil, outsourced to armies of patriotic trolls and amplified by bots on Twitter, Facebook, Instagram, and WhatsApp. Women journalists are the main victims. Much more frequently than our male colleagues, we have our parents and our children threatened, our appearance mocked, our addresses and phone numbers exposed, and we are subject to violent threats, both online and in the real world. I was repeatedly threatened while covering disinformation campaigns and the manipulation of elections through social media. Until last year, I had never faced a lawsuit in my life. I was sued by the president, who demanded that I reveal all my sources. I was sued just for doing my job.
and I'm still facing a lawsuit from President Bolsonaro's supporters. 21 mai. En un mois, le nombre des morts et infectés ont pratiquement été multipliés par 10 au Brésil. En désaccord avec le président qui s'oppose au confinement et fait la promotion de l'utilisation de la chloroquine, le nouveau ministre de la Santé démissionne. Le général Pazuello, sans formation médicale, assume maintenant le rôle de ministre intérimaire de la Santé. Dans cette journée, 2 manifestations se rencontrent. Não pagam salário de presidente no meio da pandemia. A gente está na linha de frente, junto com os profissionais de saúde no Brasil inteiro, e a gente está completando hoje 80 dias de trabalho e 50 dias sem salário. A gente está pressionando o Ministério para tomar uma providência e a gente traz outras reivindicações com a gente, né? Então, o descaso do Ministério demonstra também o descaso do governo com a saúde pública, com a educação, com a proteção dos profissionais. À ce moment, une demande de mise en accusation de Bolsonaro est faite. Elle est déposée par le Parti des travailleurs avec 5 autres formations de gauche, ainsi que 400 entités de la société civile, des artistes, juristes, intellectuels et leaders politiques. Como organização indígena e como movimento indígena nacional, estamos aqui juntos somando nessa luta para que esse governo genocida, do qual tem provocado muitas mortes no Brasil, é um governo de ideologia, aonde que junto com ele estão os seus aliados, que são aliados que têm o mesmo pensamento igual ao dele, que é de genocídio, que é o preconceito, que é o racismo, que é não respeitar as pessoas, mulheres, os homens, os indígenas, os quilombolas, as pessoas, LGBT, e não respeitam ninguém. E principalmente querendo evangelizar nosso povo, fazer o que a ditadura militar não cumpriu, que foi evangelizar nosso povo, acabar com nossa cultura e acabar aí com os nossos territórios, com as nossas terras. Cette demande s'ajoute aux 39 autres demandes qui ont déjà été formulées auprès du président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia. Vivemos momento muito grave da nossa história. O mundo enfrenta a mais grave crise sanitária e humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Falo em nome do Parlamento brasileiro. A Câmara dos Deputados traz uma palavra de solidariedade a essas famílias que perderam seus entes queridos. Malgré de nombreuses demandes d'impeachment, Rodrigo Maia ne les instruit pas, ne les classe pas, sans suite non plus. Et il demande par contre l'union entre les pouvoirs pour favoriser la lutte contre la pandémie. Recebemos diariamente apelos de quem está sem trabalho, sem recursos, sem alimentos, sem meios de sobrevivência, sem condições de manter suas empresas. En plus des dizaines de demandes de mise en accusation du pouvoir, 8 demandes d'invalidation du scrutin présidentiel 2018 sont déposées auprès du tribunal électoral. 3 d'entre elles sont en relation avec la diffusion en masse de fausses nouvelles via WhatsApp lors de cette campagne électorale. À ce moment-là, le juge André Luis Barroso assume la présidence de la Cour suprême électorale. Une des priorités de son mandat, la lutte contre les fake news. Na medida em que as redes sociais adquiriram protagonismo no processo eleitoral, passaram a sofrer a atuação pervertida de milícias digitais que disseminam o ódio e a radicalização. São terroristas virtuais que utilizam como tática a violência moral em lugar de participarem do debate de ideias de maneira limpa e construtiva. En parallèle, au tribunal suprême, une 4e enquête est ouverte, dite des fake news, sur les menaces proférées contre les membres de cette même assemblée. Eu peço uma redobrada atenção para algumas frases
algumas dúvidas, inclusive que vou ler, de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas com agressões, com ameaças e com coações, que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem, isso é criminalidade. Nenhum dos, agora, 72 inquéritos enviados à primeira instância aos órgãos competentes, nenhum trata de liberdade de expressão, nenhum trata de críticas, nenhum trata nem de xingamentos, tratam de ameaças, de atentados, da tentativa de coação aos ministres do Supremo Tribunal Fédéral. 27 mai. Ce jour-là, une vaste opération policière vise les alliés du président dans le cadre de l'enquête des fake news. Parmi ses alliés, la youtubeuse Sarah Giromine, leader du groupe d'extrémistes des 300 du Brésil. Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir passagem. 6 députés bolsonaristes sont auditionnés et les comptes Facebook, Twitter et Instagram de 16 militants sont bloqués. Ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Como que isso será feito? Ou não perguntei, quem está falando sou eu. Não estou dando entrevista, quem não quiser me ouvir pode ir embora. Não abrimos mão da nossa liberdade, seja ela qual for. E vamos lutar pela liberdade de todos no Brasil, custe o que custar. Essa historinha de querer inventar, criminalizar o crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou, porra! 31 mai. Cette nuit, le groupe des 300 du Brésil manifeste avec des masques et des torches devant le tribunal suprême fédéral. 7 juin. Dans tout le pays, un mouvement se lève, dénommé « Nous sommes 70% de la population ». Ce sont des manifestations antifascistes, antiracistes, de défense de la démocratie. À ce moment-là, le ministère de la Santé ne publie pas les chiffres cumulés du Covid. Le tribunal suprême ordonne leur publication sous 48 heures. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com números para o senhor ver, porque realmente assim, não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece, ouviu meus vídeos, aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernardi, meu nome, vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que está entregando o cargo para o Centrão. Mas fala uma bobagem dessa? Presidente. A população morrendo, o senhor está me ignorando. Nós não estamos numa ditadura, nós somos um país livre. Nós temos direito de saber os dados que a população está passando com o Covid e saber o que tem que ser feito. Porque ele, ao invés de orientar, ele está desinformando por birra da imprensa, porque não quer divulgar, quer depois do Jornal Nacional, quer depois não sei o que lá. E a gente está aí à deriva. Nous sommes maintenant le 13 juin. Retour sur la pelouse de l'esplanade des ministères devant le Parlement. Quelques jeunes organisent une manifestation pacifique. Nós temos 40 mil mortos no Brasil, cerca de 40 mil mortos. Dá um estádio de futebol cheio e o presidente da República trata essa pandemia mundial como se fosse uma gripezinha. Isso é um absurdo. A gente tem milhares de famílias chorando, enterrando seus entes queridos, seus amigos, e o presidente ele trata isso como uma brincadeira. Ele ainda está em período de eleição,
e ele não tem a menor responsabilidade para o cargo que ele ocupa. O que te impulsionou, então? É realmente uma tristeza muito grande que eu tenho de ver que na situação atual a gente tenha uma pessoa no cargo de presidência que está constantemente tentando se colocar como foco principal de todos os temas, politizando até uma pandemia, politizando remédios. Já temos dezenas de pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. O Congresso, a oposição, ela não está sendo omissa, ela está agindo, já protocolou os pedidos de impeachment e quem está sendo omisso é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele que tem que começar a agir e ele que tem que dar prosseguimento ao pedido de impeachment. Rodrigo Maia, você vai ficar para a história de um jeito ou de outro. Você vai ficar para a história. Eu espero que não seja pela sua omissão. Depuis le 1er mai, les bolsonaristes se battent contre la décision du tribunal qui leur demande de quitter l'esplanade. Ils ont donc fait appel au jugement. Mais en cette matinée, ce campement a été démantelé par la police militaire. Libanês, o senhor tem que estar disposto a nos matar, porque nós estamos dispostos a morrer aqui. Tout à coup, des membres des 300 du Brésil envahissent la pelouse. La tension monte. Les propos haineux fusent. Cadê? Põe a bandeira do Brasil de vermelha de vocês, porra! Caralho! Caralho! Eu vou dar um recado lá pra polícia, velho. Brasília! Brasil, Brasília! Compartilha esse caralho dessa live! Fora Bolsonaro! Fora fascista! Fora fascista! Sabe quantas crianças vão morrer na favela minha lá que foi invadida? Os 50 traficantes, mais as crianças que vão virar traficantes, que vai fornecer droga para vocês e maconha? En réponse, des jeunes montrent la Constitution. Mas você é uma revolucionária, né? Você tá fazendo isso pela nação, né? E nós não. Quem dorme no charco, no lodo, na Amazônia para defender vocês, não. Entre en scène la youtubeuse Sarah Jérôme, leader de groupe. Vai. Recebe uma ligação que eu recebi esses dias das pessoas que estão comendo mas não se importa, né? Você não tem vergonha, não? Tu não tem vergonha de estar aqui? Você tem noção do que está acontecendo nesse país? Tu acha mesmo que você é oprimido? Eu tenho certeza que você não mora em favela, que você não mora em ocupação. Eu tenho certeza que você mora num lugar legal. A aliança que tu tá usando? Cara, né? Você tá com um reloginho esses de iPhone? Cara, esse reloginho que tu tá no pulso, caro pra caralho. O celular que tu pagou pra ter esse reloginho aí, tu tá aqui lutando contra o capitalismo, cara. Você acha? Você acha realmente que o Bolsonaro é um genocida? Você acha que eu sou genocida? Você acha que eu tô matando ele? Você sabia que o meu pai é negro? Você acha realmente? Reage, cara! Bora, reage! Tu tá numa condição muito mais privilegiada do que eu e tá aí lutando por isso. Você não tem vergonha, não? Se vocês podem, eu também posso. Claro. Tu não tem vergonha? O presidente é o meu chefe. Você tá feliz? Não passarão! Esquerdas, fascistas, não passarão! Então a gente realmente precisa pensar em debater cultura e debater política com qualidade e com educação, com respeito. O que está acontecendo aqui, assim, não é isso, sabe? Você está aqui falando comigo, você chegou, sentou aqui, agora teve outros colegas seus que chegaram, entraram, sentaram e começaram a brigar mesmo. Agora eu te peço, olha para os seus colegas, você acha que você está realmente... É esse tipo de coletivo que você quer fazer parte? Se tivesse todos os movimentos em pé agora, a gente não estaria aqui fazendo o que a gente está fazendo. E também a gente foi impedido de manifestar a nossa opinião. A gente estava numa linha aqui dos últimos 35 anos e que não era uma democracia verdadeira. A gente não vive o capitalismo verdadeiro aqui. A gente já está com o comunismo instaurado no nosso país muito pela nossa ignorância. Olha, Felipe, sendo bem sincera com você,
E eu também tenho resguardo de várias críticas em relação aos governos anteriores, mas uma coisa é certa, o comunismo a gente não viu. Vamos lá. E nunca em nenhum lugar viveu. Vamos lá. Évacué par la police, le groupe essaye maintenant de perturber un cortège de voitures qui manifeste contre Bolsonaro. 77 e 76. Injúria racial será cobrado. Toute la journée, ces manifestants continueront leurs actions contre le Parlement et le Tribunal suprême. Se prepare! Supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação! Le lendemain, l'esplanade est interdite par la police. Un petit groupe manifeste encore devant le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Éducation vient les soutenir. O que aconteceu de diferente é que a gente acordou e a gente pode se comunicar pelo celular, pela internet. Tá limitado. Por isso que eles estão desesperados para calar a boca da gente. Com a lei do Por fake isso news. que eles estão querendo acabar com a liberdade da internet. Por isso que eles querem calar a nossa boca. Só que eles não vão conseguir enquanto a gente Não vive. vão. Por isso que a liberdade de expressão é a primeira coisa que a gente tem que defender. Nous sommes le 16 juin. Dans le cadre de l'enquête sur les manifestations antidémocratiques du 19 avril, la police fédérale établit 21 mandats de perquisition de saisie effectués contre les alliés du président. Le secret bancaire est également levé. La cible, 10 députés fédéraux et un sénateur bolsonariste. Sarah Giromine et 5 autres membres du groupe des 300 sont arrêtés. Le ministre de l'Éducation démissionne. La police fédérale retrouve Queiroz, ami de longue date du président, caché dans la maison de l'avocat de la famille Bolsonaro. Fabricio Queiroz est poursuivi dans une affaire d'emploi fictif, alors qu'il était conseiller parlementaire du fils aîné du président, qui était député à l'Assemblée de Rio. Quiseram banalizar as instituições como desnecessárias, como inúteis. Quiseram banalizar a política, banalizar a democracia, banalizar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quiseram banalizar o mal. Plantam o medo para colher o ódio. Plantam o ódio para colher o medo. Não se impressionam em contar mortos. Querem o confronto como forma de dominação. A desinformação como nova religião e o caos como um novo Deus. Ao fim e ao cabo, querem não o arbítrio, mas o próprio totalitarisme. Après l'arrestation de Fabricio Queiroz, le président Bolsonaro change radicalement de stratégie et prononce un discours conciliateur. Nós chegamos, fomos buscando parcerias, em especial dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Começamos enfrentando uma pandemia e nós fizemos tudo possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso lado valorosos senadores e deputados. À la mi-août, le Brésil n'a toujours pas contrôlé la contamination. Il a atteint le triste chiffre de 100 000 morts et plus de 3 millions de contaminés. Il est devenu le deuxième pays avec le plus de cas de Covid-19 au monde, après les États-Unis.